Amados irmãos, a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui de volta para uma reflexão bíblica para os nossos corações. Eu sei que o Senhor, Ele sempre fala através da sua palavra e Ele traz aquilo que nós precisamos para momentos específicos. E lendo aqui minha Bíblia, a Escritura Sagrada, no livro de Jó, capítulo de número 40, versículo de número 1 e 2, onde diz assim: O Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Quando nós olhamos para estes versos e pedimos ao Senhor que nos dê graça e sabedoria para compreender o que precisamos compreender, vamos de imediato vendo que o Senhor realmente mantinha com Jó um diálogo aberto. Aliás, o nosso Deus é Deus de diálogo aberto. Tanto Ele fala como Ele quer falar e o que quer falar e da forma que Ele quer falar, como nos dá a oportunidade também de responder a Ele da forma que nós acharmos conveniente. Embora nem sempre nós acertemos quando conversamos com o Senhor. Mas achei muito interessante quando Jó respondeu a pergunta do Senhor, feita de maneira frontal. O Senhor disse, será que alguém que usa de censuras pode discutir comigo? Que responda isso aquele que critica Deus. E Jó, na sua humilhação e na sua insuficiência como homem mortal e pecador, e conhecedor do Deus a quem ele servia, ele diz: sou indigno. Que responderia eu? Nós olhamos para Jó e vemos que Jó se coloca no exato lugar que deveria, como indigno diante do Senhor, diferentemente de muitos homens e mulheres que hoje falam altivamente com Deus, como se Deus fosse o empregado e o homem fosse o empregador. Jó se posiciona como um servo indigno, que essa deve ser a nossa condição e o nosso lugar, e ainda diz: eu não vou prosseguir em falar, porque já falei 2 vezes. E aí ele estava dizendo: eu reconheço que sou um vil pecador. Eu não tenho como te responder, Deus. Na verdade, eu coloco a minha mão sobre a minha boca para que eu não fale e não venha falar errado. Maravilhoso, irmãos, quando o homem sabe aonde se colocar, quando o homem se posiciona diante de Deus como um servo e não como Senhor, não como aquele que dá ordens a Deus, ou como aquele que grita diante de Deus como se Deus fosse apenas um ouvinte das suas palavras. O Senhor, Ele tem feito essa pergunta a nós: quem é que pode discutir com Deus? Seja em qualquer situação que passe, seja em qualquer provação que passe, quem ousa discutir com Deus, ou acusar Deus, ou reputar Deus como errado, ou aquele que não sabe o que está fazendo? Aí seria um ato de loucura.
porque o nosso Deus, Ele é simplesmente soberano em todas as coisas que nos advêm. Ele é o Senhor, Ele é aquele que não pode ser criticado por nenhum pecador, porque Ele está sempre correto, sempre completamente certo e sempre tem a razão. Jó, ele fala essas palavras sábias: eu sou indigno, não posso te responder, Senhor, eu não posso argumentar contigo. Eu sou apenas um pecador carente e necessitado da tua misericórdia. Mas eu gosto quando Deus fala com Jó, e quando Jó também ousa falar com Deus, mas de uma maneira humilde e certo da soberania de Deus e sabendo quem era Deus. Aliás, é bom a gente lembrar que quando Jó teve a sua grande provação na vida, o Senhor permitiu que Satanás lhe provasse e lhe testasse, lhe tentasse, mas o Senhor se mantinha no domínio, no controle daquela situação na vida de Jó. E o Senhor falou para Satanás que aquele servo era justo aos olhos dele. Ele não vai falhar comigo. E o Senhor, então, sabia que Satanás também tinha opinião de que Jó era um homem justo aos olhos do Senhor. Essa era uma grande questão. Um homem justo aos olhos de Deus e um homem, na visão satânica, de que ele poderia falhar se Deus permitisse alguma dificuldade. Louvado seja Deus que nós aprendemos que Jó foi aprovado. A pergunta é: na dificuldade, como é que você está reagindo, agindo, se comportando? Criticando Deus? Censurando Deus? Ou se conformando à santa, augusta e maravilhosa vontade de Deus? Finalmente, no capítulo 42 de Jó, a última resposta de Jó ao Senhor, ele diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Jó diz: eu não estava entendendo muitas coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E Jó então diz no versículo 4 do capítulo 42: disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Jó afirma categoricamente: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Maravilhoso, né? Quando o homem diz que os olhos veem Deus, mas o versículo 6 vem afirmando Jó: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó admite sua insignificância em comparação ao poder de Deus. E depois que Jó reconhece sua posição diante do Senhor, Deus restaura os seus bens. Tem muita gente que pensa que pelo simples fato de Jó ter sido abençoado duplamente no final, foi simplesmente porque Deus queria dar um final feliz, mas não foi. Todo o comportamento de Jó, a condição inicial de Jó, toda a trajetória dele durante a provação resultaram em que o Senhor lhe concedeu a bênção em forma dobrada no final. Mas Jó foi achado, do começo até o final, justo aos olhos do Senhor. É muito importante. Qual tem sido a sua reação ante as dificuldades? Você discute com Deus, briga com Deus, questiona Deus ou se conforma à santa, augusta e maravilhosa vontade de Deus? Essa é uma questão. Deus abençoe a todos. Até a próxima.